problemas na vacinação contra a gripe A. Poucos jovens entre 20 e 29 anos têm comparecido aos postos da campanha. Lei contra o uso de sacolas de plástico está em tramitação na Câmara dos Deputados. Justiça Eleitoral convoca cearenses para trabalhar nas eleições como mesários. Os problemas e as soluções para o trânsito de Fortaleza. O aumento do número de carros e a falta de estrutura das principais vias da cidade são apontados por especialistas como os principais responsáveis pelos problemas de trânsito da capital. Prefeita visita o estádio Presidente Vargas, que está em reforma para a Copa de 2014. A exposição na Unifor reúne 60 fotografias de Marc Ribot. O Jornal UFC, terceira edição, começa agora. Boa noite. A campanha de vacinação contra a gripe A está na segunda etapa, onde são vacinados jovens entre 20 e 29 anos. Aqui no Ceará, essa faixa etária concentrou mais de 1/3 dos casos da gripe A em 2009. Desde o dia 5 de abril, foi iniciada a fase de vacinação contra a influenza A para jovens de 20 a 29 anos. A estratégia do Ministério da Saúde é vacinar prioritariamente os grupos de risco, ou seja, os grupos de pessoas que estão mais suscetíveis a contrair o vírus. O Ministério da Saúde está fazendo divulgação na mídia nacional e nós estamos indo para vários programas de televisão, de rádio, e dando entrevistas exatamente para estimular a que as pessoas se vacinem. E isso eu acho que a população está sabendo que tem que ser vacinada. Os jovens com idade entre 20 e 29 anos, segundo estatísticas do Ministério da Saúde, foram os mais atingidos pelo vírus da gripe H1N1 em 2009, chegando a 44.544 casos. Só no Ceará, 30% dos casos foram registrados nesse grupo. O que acontece é que, particularmente, os adolescentes, os jovens, eles não têm o costume de se vacinar. Normalmente, as pessoas nessa faixa etária se sentem que não pegam doenças, né? Essa resistência que os jovens possuem à vacinação é uma das maiores dificuldades para o andamento da campanha. Até hoje, penúltimo dia dessa etapa, só foram vacinadas 42% das pessoas desse grupo, sendo que a expectativa do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo. Mas quem já se vacinou tem um motivo na ponta da língua. Vacinar porque é para ficar mais protegido, né? Contra essa doença que pode ser muito perigosa. 35% dos casos de influenza A no Ceará em 2009 foram registrados para essa faixa etária. Mesmo assim, alguns desses jovens têm seus receios em relação à vacina. Falta informação com relação aos efeitos da vacina, com relação à validade. Eles trocaram, há pouco tempo diziam que eram 18 meses e agora a validade da vacina passou para 6 meses, né? Existem algumas lacunas, alguns grupos de risco também que não estão inclusos na vacina, então eu gostaria de um maior esclarecimento para poder ter, né, segurança na vacinação. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo da campanha de vacinação para o segundo grupo aqui em Fortaleza. Ele termina amanhã. Quem tem de 30 a 39 anos também já pode procurar os postos de vacinação. Basta ir a um posto de saúde e levar o documento de identidade com foto. As casas de cultura da UFC abrem concurso para a seleção de professores efetivos. São 9 vagas. As inscrições podem ser feitas até 15 de junho na Coordenadoria Geral das Casas de Cultura. A contratação de novos professores é uma demanda antiga e o último concurso foi há 5 anos. Até 2011, a universidade deve acabar com os contratos de professores substitutos. Alguns consumidores já trocaram as sacolas de plástico pelas de tecido, que são retornáveis. Isso tudo é para proteger o meio ambiente. Esse novo hábito pode virar lei. Um projeto que proíbe os estabelecimentos de usar sacolas descartáveis está em tramitação na Câmara dos Deputados, em Brasília. Para cada pessoa, calcula-se que são produzidas 150 sacolas plásticas por ano. Em escala mundial, esse número ganha proporções gigantescas. São 500 bilhões de sacolas plásticas produzidas todo ano. E o mais preocupante é que o plástico demora até 450 anos para ser decomposto pela natureza, e apenas 0,6% dessas sacolas são recicladas. Foi pensando nisso que o deputado federal Eudes Xavier propôs uma lei que visa mudar a cultura da população na hora de guardar suas compras. O projeto de lei proíbe o uso de sacolas plásticas em supermercados, que serão obrigados a utilizar sacolas retornáveis ou biodegradáveis. Alguns estabelecimentos já promovem uma substituição gradual das sacolas plásticas por retornáveis, antecipando-se a eventual aprovação da lei. Nosso foco hoje em dia é de ter as duas opções para o cliente e que a aceitação da lei ela vai ser natural. O ambientalista Josael Lima vê o projeto de lei com bons olhos, já que o excesso de sacolas pode causar sérios danos à natureza e aos centros urbanos.
Na cidade é porque entope as vias também, das galerias, dos sistemas de drenagem da cidade, né? Tem muita gente que joga, né, em qualquer lugar e aí termina no escoamento impedindo a água, né, de fluir, aí às vezes, né, muitas das vezes até alaga as casas, chega a provocar danos, né, muito grandes à sociedade. Alguns consumidores conscientes já evitam o uso das sacolas plásticas por iniciativa própria. Toda semana a gente vai fazer compras aqui e sempre a gente evita o máximo possível levar as sacolas plásticas. Porém, a maior parte da população ainda vê a sacola retornável com desconfiança. Você compra, mas é só de araque. 10% da população, se muito, utiliza. Principalmente aqui no Nordeste, não existe isso. Cerca de 80 mil mesários vão participar das próximas eleições em outubro, aqui no Ceará. Para alcançar este número, a Justiça Eleitoral está incentivando os eleitores a se tornarem mesários. Veja na reportagem de Paulo Araújo. A Escola Judiciária Eleitoral está desenvolvendo o programa de valorização do mesário. A ação começou no dia 26 de abril e vai até 5 de maio no ginásio Paulo Sarazate. O período foi estratégico, pois coincidiu com o prazo final de solicitação e regularização do título de eleitor. A gente aqui no ginásio, esses dias que o tribunal está aqui, a gente está tentando cooptar as pessoas para que trabalhem como mesário. A gente vai até o eleitor, conversa com ele, fala da importância do trabalho dele, tentando incentivá-lo a prestar esse serviço. O mesário é o cidadão que atua diretamente junto ao eleitor no dia das eleições. Ele deve ter mais de 18 anos e não possuir vínculos diretos com partidos políticos. O mesário ajuda a organizar a sessão eleitoral e checa os documentos. Já pelo treinamento, que é só no período da manhã ou à tarde, ele ganha 2 dias de folga e mais 2 dias pelo próprio dia da eleição. E recebe também um vale-refeição e um certificado. Esse certificado, em alguns concursos, ele serve como critério de desempate. São necessários aproximadamente 80 mil mesários nas sessões do Ceará. Só em Fortaleza são 15.956. Mas até o penúltimo dia da campanha, apenas 204 eleitores se inscreveram como voluntários. Boa parte da população não vê com bons olhos a ideia de trabalhar como mesário. Outros já veem como mais um exercício de cidadania. Não, se me convocaram, não faço questão não. Só se me convocarem. Sempre eu gostei de um dia, eu digo, um dia eu ainda vou ser mesário, e por incrível que pareça, hoje vim aqui tirar meu título, melhor fazer uma transferência, e me deram essa transferência e recebi o convite para cá, qual eu estou fazendo. Eu pretendo desempenhar o melhor possível, dar tudo de bom para mim, de mim lá para a eleição. E quando for no fim, fazer como aquela moça ali, né? Levantar os braços e dizer, um dia eu trabalhei para o meu país. O trabalho do mesário é de grande importância para o bom andamento do processo eleitoral. Além do comparecimento obrigatório no dia das eleições, os mesários também são convocados a participar de um treinamento preparatório. Eles pegam um treinamento teórico, que é bem rápido, e depois eles vão para salas práticas, onde eles vão realmente ter o manuseio com a urna eletrônica e ver qual é todo o procedimento deles no dia da eleição. Se tiver algum mesário que por uma situação qualquer não possa estar presente no treinamento, nós também treinamos os mesários faltosos lá nos cartórios. Nas eleições desse ano, há uma novidade, a urna biométrica. Por enquanto, ela fica restrita ao município de Eusébio. O grande diferencial é a questão da segurança. Com essa urna, nenhum eleitor poderá votar por outro. Tá? Ele identifica através da impressão digital. Para o eleitor, como eu falei, ele só vai pôr a impressão digital. O mesário ele vai passar realmente por um treinamento específico, mas é praticamente similar ao treinamento convencional. Quem ainda quiser ser mesário pode procurar o Fórum Eleitoral na Praia de Iracema ou acessar o site www.tre-ce.jus.br. O cadastramento vai até a primeira semana de setembro. O humorista Chico Anísio confirmou presença hoje na abertura do 2º Festival Nacional de Humor em Maranguape. 12 humoristas de vários estados vão competir pelo troféu Chico Anísio. Além da mostra competitiva, acontecem também oficinas e apresentações de humoristas convidados, como Augusto Bonequeiro e Raimundinha. O evento é gratuito e vai até domingo. Para mais informações, acesse www.festivalnacionaldehumor.com.br. No próximo bloco, descubra quais os problemas e soluções para o trânsito da capital. O prefeito Luiziane Lins visita as obras do estádio Presidente Vargas. E você ainda vai conferir a exposição de fotografias do francês Marc Ribot. A gente volta já.
O Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, realiza neste sábado mais um mutirão contra a dor de cabeça. 10 salas de ambulatório vão estar abertas para atender 150 pessoas que sofrem com esse mal. Para ser atendido, o paciente deve apresentar encaminhamento prévio de posto de saúde ou hospital de atenção primária, que seriam os Gonzaguinhas e Frotinhas. Quem não for atendido no mutirão pode agendar uma consulta. E falando em dor de cabeça, o trânsito tem deixado muita gente estressada. Você sabia que existem mais de 640 mil carros e motos em circulação na cidade? Confira agora os motivos desse tráfego tão intenso na matéria de Bárbara Viana. De acordo com o IBGE, entre 2001 e 2008, a frota de carros cresceu 3 vezes mais que o número de habitantes no estado. E o Ceará já se encontra na 6ª posição em quantidade de veículos circulando. Mesmo na contramão da evolução, da economia, vem a infraestrutura da cidade que não está acompanhando. A necessidade de soluções cresce e o Ministério Público do Estado já propôs algumas medidas a serem adotadas pela ANC, dentre elas um rodízio de automóveis. Mas será que a população está disposta a trocar o conforto do carro pelo uso do transporte público? Jamais trocaria. Se tivesse um transporte público de qualidade na cidade, eu trocaria com certeza. Facilidades de compra, como financiamento, consórcios e incentivos do governo, como a redução de impostos, ajudam a fazer com que esses produtos fiquem mais atraentes ao bolso do consumidor. Hoje em dia é muito fácil você financiar um carro, que a gente tem planos sem entrada em até 60 meses. Basta a pessoa ter um cadastro positivo, sem ter restrições no mercado, que ela consegue tirar o carro com bastante facilidade. Com o aumento do crédito nas últimas décadas, a produção e o consumo de carros aumentou mais ainda. Eles se tornaram baratos e acessíveis, e o sonho de aquisição de um veículo foi se tornando realidade para cada vez mais pessoas. Hoje, por exemplo, existem promoções que com apenas R$1 você pode dar entrada em um veículo e já sair dirigindo da concessionária. Tem mais carro do que pedestre, né? Várias cidades pelo mundo sofrem com as consequências dessa produção e consumo desenfreados. Fortaleza não é exceção. Barulho, congestionamentos, poluição. O que você acha do trânsito em Fortaleza? No momento está caótico. Uma loucura. É um tormento e uma aventura, viu? O trânsito é caótico, né? Com aumento aí de carro aí, perigoso, acidente demais aí. Há 80 anos atrás, essa realidade era bem diferente. Um carro era considerado produto de luxo. Antes da Primeira Guerra Mundial, uma fábrica automobilística produzia de 6 a 10 mil veículos por ano. Com a implantação de um novo modelo de produção, introduzido por Henry Ford, o qual inseriu cronômetros e esteiras no ambiente de trabalho, esse número subiu para 248 mil automóveis e não parou mais. Agora que você viu quais os principais problemas que afetam o trânsito da capital, vamos conferir algumas alternativas que podem melhorar a situação. De acordo com o Detran, a frota de Fortaleza já ultrapassa 600 mil veículos e esse número tende a aumentar rápido. O Departamento Estadual de Trânsito estima que a cada mês a cidade ganhe mais 5 mil novos veículos, o que torna o tráfego cada vez mais lento e os congestionamentos são frequentes. Um momento muito importante que o Brasil vem vivendo, que é do crescimento da economia, da estabilização da moeda, e isso dá um efeito colateral muito positivo, que é a população que antes não podia adquirir certos bens, hoje está conseguindo adquirir. O aumento no número de carros e a falta de estrutura das principais vias da cidade são apontados por especialistas como os principais responsáveis pelos problemas de trânsito da capital. E o resultado é a insatisfação dos motoristas. Mas está muito complicado, viu? Você não consegue andar no trânsito de Fortaleza hoje em dia, não consegue. Muito engarrafamento, muita obra inacabada, é muita obra que e ninguém resolve nada. Verdadeiro caos, viu? Para você chegar em determinado ponto da cidade, você passa pelo sufoco. Engarrafamento total, em todas as avenidas. Péssimo, o trânsito é péssimo. Para amenizar a situação do trânsito, o Programa Transporte Urbano de Fortaleza, o Transfor, trabalha em obras para melhorar o transporte coletivo e desafogar as principais avenidas da cidade. Também estão sendo construídos viadutos, ciclovias e calçadas para facilitar o fluxo dos carros. Investir em transporte público, investir em padronização de calçada, investir em construção de ciclovia, ou seja, em modos de transporte que priorizem a coletividade, tragam a melhoria do meio ambiente,
tenham sustentabilidade e, consequentemente, a gente possa aí trazer uma melhoria no deslocamento das pessoas. Enquanto as obras não terminam, a convivência no trânsito dependerá do comportamento de cada um. Eu acho que os motoristas de Fortaleza são muito incompetentes. Carro pequeno, muito não sabe andar no trânsito. Além disso tudo, ainda tem também o desrespeito, né? A falta de cultura de se preocupar com o outro por parte dos motoristas, por parte dos motoristas de ônibus também é muito complicado, pouco ônibus, é muito usuário. A prefeita Luiziane Lins visitou nesta sexta as obras do estádio Presidente Vargas. O fim da reforma estava previsto para agosto deste ano, mas agora está sem data marcada. Foi debaixo de muito sol que a prefeita Luiziane Lins observou o andamento da reforma do estádio Presidente Vargas. O PV, como é mais conhecido, começou a ser reformado no fim do ano passado. O motivo? A Copa do Mundo de 2014. Apesar de não abrigar os jogos oficiais, o estádio vai servir como campo de treino para as seleções que vêm para o Ceará. O projeto do Presidente Vargas faz parte de um projeto maior, o projeto da Copa do Mundo de 2014. Então, nesse ano de 2010, não existe a demanda para o futebol aqui nesse equipamento. A obra, que tem orçamento previsto de quase 38 milhões de reais, vai ampliar a capacidade do PV de 19.800 para mais de 20 mil lugares, além de deixá-lo acessível para cadeirantes. A reforma contempla todo o estádio, que foi fechado há mais de 2 anos por conta da fragilidade estrutural. Toda a infraestrutura, que muitas vezes as pessoas não vão ver, porque vai estar por baixo, está sendo feita agora. Trocando o material, trocando os ferros todos, depois fazendo jateamento para cobrir, a gente estava vendo essa fase aí, depois vão passar por outros processos, foi tirar todas as escadas. Já está começando a localização das rampas, todo vai ser de rampa de acesso. Nós vamos ter 10 minutos aí para esvaziar completamente o estádio, em caso de algum tipo de ocorrência. Já está tudo estudado, 10 minutos evacua totalmente o estádio, acessibilidade 100%. O estádio Presidente Vargas foi construído em 1941 e é tombado pelo patrimônio histórico. Por esse motivo, o projeto de reforma tem seus limites. É o caso da fachada, que vai ser preservada. Nós não temos liberalidade para fazer alteração dessa monta, dessa dimensão. E mesmo que tivéssemos, não faríamos. Muito mais do que uma praça de esporte, é um local de pertença da cidade de Fortaleza. Mas a interdição do PV também tem seu lado negativo. O estádio não pode abrigar os jogos dos campeonatos cearense e brasileiro, o que acaba prejudicando os clubes do estado. O PV está ocasionando ao futebol cearense uma situação de prejuízo por conta de muitos jogos que são feitos no Castelão para pouco público e o custo desse estádio é muito grande. E não são apenas os clubes que estão prejudicados, o torcedor também sente a falta do PV. É o caso do Carlos, que sempre frequentou o estádio. Então, é o estádio mais que você tem uma proximidade com o jogo, né? Ficar mais perto dos jogadores, podia incentivar mais o time adversário sentir uma pressão maior. O PV a gente fazia um que chamado de caldeirão, né? Mas o caldeirão mesmo ali, tanto que achei muitas vezes o jogo em pé, encostado lá alambrado, a 2 metros do goleiro só. Mas essa saudade está prevista para acabar até o final deste ano. E então o torcedor vai ouvir novamente o som mais amado do Brasil. Começa hoje o 8º Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte. O evento promove oficinas, palestras, exposições e uma mostra competitiva que vai premiar os melhores sanfoneiros inscritos. Além disso, o festival traz shows com artistas convidados como Chico Justino, Paulo Ney e os irmãos Otílio e Clementino Moura. O evento segue até este sábado e terá R$20 mil em prêmios para os ganhadores da mostra competitiva. Imagens que representam a sensibilidade humana em diversas épocas. Essa é a essência da obra do fotógrafo Marc Ribot. A reunião de suas 60 fotos mais representativas resultou na exposição Marc Ribot, fotógrafo, que percorre todo o Brasil. Fortaleza é a primeira cidade do país a sediar a mostra e fui conferir pessoalmente o trabalho desse ícone da fotografia mundial. O Espaço Cultural Unifor recebe desde 9 de março a exposição Marc Ribot, fotógrafo. A mostra, inédita no Brasil, passa primeiro por Fortaleza e segue para Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A ideia era essa, era reunir as melhores 60 fotos de toda a carreira dele, que é de mais de 50 anos de carreira, e mostrar ao brasileiro, ao cearense agora, o trabalho desse fotógrafo.
A obra de Marc Ribot retrata desde o cotidiano de trabalhadores a momentos marcantes da história. Ele passou por diversos países como China, Índia, Vietnã, Estados Unidos e União Soviética. O fotógrafo é autor de imagens que se tornaram eternas, como a do pintor da Torre Eiffel e a da jovem americana que enfrentou armas com uma flor. Marc Ribot é um dos maiores nomes da fotografia humanista francesa, que influencia fotógrafos de todo o mundo até hoje. A fotografia humanista francesa, na realidade, foi uma tentativa dos franceses de apagar toda a dor e a miséria da Segunda Guerra Mundial. Com o final da guerra, a tragédia, a dor, os franceses resolveram olhar para dentro do próprio país e reconstruir de alguma forma outras identidades que dessem a ele uma dignidade maior, né? Uma relação com a vida e não com a dor, não com a miséria. E a fotografia humanista francesa caminhou muito nesse sentido. Marc Ribot, ele amplia esse processo e ele tem grandes trabalhos nesse sentido e ele vai sair do que o Cartier-Bresson chamava de momento decisivo para um momento instintivo, que era a relação dele com a imagem, com o que ele via em cada momento da fotografia dele. A obra de Ribot segue atual, influenciando grandes nomes da fotografia cearense. Tiago Santana, fotógrafo com trabalhos publicados em jornais, revistas e livros no Brasil e no exterior, é um deles. O que me interessa na fotografia como um todo é essa relação minha com o fotografado. Eu acho que o trabalho do Marc Ribot é super atual, né? Você pode ver na exposição a força que tem essas imagens e mesmo você vê na época em que elas foram feitas, né? Cada imagem tem uma história impressionante de relação dele com aquele momento, né? Ele, na verdade, ele passou por vários momentos de transformação na sociedade, o que é incrível, né? E a fotografia, e ele conseguiu documentar isso de uma forma fantástica, uma forma que é atual, né? A exposição Marc Ribot Fotógrafo vai até 25 de abril. É uma oportunidade para conferir o trabalho desse ícone da fotografia mundial. Percebi pelas fotos que ele gosta de pegar bem a essência das pessoas nos momentos que elas estão assim mais descontraídas. Eu gostei também de uma junção de fotos que ele fez que deu um ar bem surrealista nas fotos. E sempre em países que passaram por um momento de crise, ele estava lá tirando fotos. Para mim, ele como um fotógrafo, né, ele é muito historiador, sabe? Porque ele vai buscar muita coisa assim, muito diferente, né, quer? E trazer para a fotografia e colocar como uma história que, na verdade, as pessoas que estão aqui para ver essas fotografias de Marc Ribot vão ver coisas muito interessantes. Essa foi mais uma edição do Jornal UFC, uma realização da disciplina de Telejornalismo 2 da Universidade Federal do Ceará. A gente se encontra de novo em algum telejornal de Fortaleza. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e até a próxima.